Antes de falar sobre isso, é importante a gente ressaltar que a plataforma, quando foi para 3D, a 4D também mudou a sua configuração anterior e se posicionou junto a 3D, tá? Nesse lugar que nós estamos agora. Isso porque essa localização era a melhor, tá? Para a estruturação da plataforma, por ser um ponto necessário no universo para a movimentação dessa nova frequência 3D, tá certo? Então, voltando agora, né? A vontade do coordenador local era de ser um co-criador, como eu falei, né? Só que ele não tinha competência para isso. Haja visto que foi reprovado em Avon, certo? Daí ele procurou se associar a quem cocriava, né? A quem plasmava quanticamente. Nessa ocasião, na plataforma, como ela era livre à entrada, os Anunnakis eles já estavam aqui, tá? Só que o interesse deles era apenas fazer alguns experimentos genéticos, né? Porque vocês imaginam que tipo de seres que existiam aqui, né? Experimentos de solo, plantas, tá? Sua vinda, então, era esporádica. Daí eles voltavam para o planeta deles. Isso porque na fase que estava essa plataforma, na verdade, ela era de ninguém. Qualquer raça poderia vir e fazer o que quisesse e ir embora, tá? No entanto, o coordenador local, né, esse ambicioso que ele era, que gostava do poder, né, em uma dessas vindas, ele convidou os Anunnakis para se instalarem aqui, já sabendo, é claro, do tipo de seres que são os Anunnakis, né? Ou seja, seres bélicos, egoístas, ambiciosos, gostam do poder. O que acontece com o outro, para eles nem aí, né? E eles tinham muito conhecimento genético e de tecnologia, certo? E além desses, ele convidou também outros tipos de seres semelhantes, né? Como os draconianos, os insectoides, os greys, os magos negros, né? Todos que também apareciam por aqui por finalidades diversas e que eram mais ou menos do mesmo tipo. Então, nessa ocasião, os Anunnakis, que vinham mais frequentemente aqui, eles já sabiam da Matrix, mas não tinham nada planejado no sentido da manipulação. Não tinham, na verdade, um plano definido. Não possuíam equipes e profissionais com esse intuito. Então, a partir dessas uniões que foram feitas, é que passaram a executar um plano para criar a matrix de controle. Daí, eles já começaram a criar meios genéticos para tornar a raça humana escrava, porque já existia nessa época alguns blocos diferentes dos seres primitivos, tá? Então, através dessa matrix, eles passaram a controlar tudo. Criaram fios etéricos que se coligam aos chakras umbilicais das pessoas e ninguém vê, tá? Além de todas as mudanças genéticas, né? Tornando os seres mais submissos. Assim, a humanidade, de um modo geral, se acostumou a ser guiada, entre aspas, né? Por estarem sobre essa situação há milhares de anos. E cada vez mais esse pessoal foi se especializando no domínio e controle de todos. Devido a isso, o processo de desligamento dessa matrix não pode ser rápida, tá? Ela tem que ser feita de forma muito cautelosa. Se isso acontecesse de uma vez,
a maioria das pessoas iriam desencarnar ou ficar totalmente desorientadas e ou também enlouquecidas, certo? Por esse motivo, a Matrix ainda não foi totalmente desligada, como muitos dizem. E é claro, né, que essa união entre esses seres exigiu o quê? Acordos, contratos, regalias, certo? E daí eles se acostumaram a fazer contratos por tudo. Porque um contrato torna o processo aos olhos dos conselhos como um acordo de ambas as partes envolvidas. Mas a gente sabe que só mesmo bobo para acreditar nisso, não é mesmo? Então, dentro de todo esse processo de manipulação, vamos explicar também que no início aqui haviam 7 linhas temporais. Toda civilização vivia nessas 7 linhas temporais. Isso porque as experiências aqui acontecem simultaneamente e as civilizações são colocadas em blocos. E quando esse pessoal entrou no controle de tudo, eles transformaram essas 7 linhas temporais em 39 linhas e surgiram as dimensões paralelas. Então, eles passaram a ter ainda maior controle sobre tudo. Ou seja, a partir das dimensões paralelas, eles criavam situações para interferir sistematicamente na linha existencial de todas as pessoas. De alguns seres, eles passavam a roubar, a abduzir para experimentos genéticos. Ainda, em troca de tecnologias, armas, discos voadores, etc., eles fizeram contratos com vários dirigentes de países. Esses contratos geravam a troca dessas tecnologias para entrega da população desses países para todo tipo de experiências. Foi também a partir das experiências nas linhas paralelas que criaram os filmes de ficção e as empresas de Hollywood faturaram muitíssimo com esses filmes, né? Isso também fazia parte dos acordos, certo? Então, os Estados Unidos, que ficam em um ponto estratégico espacial, e esses seres dominantes tinham um grande interesse nas Américas, foi aí que eles fizeram esses contratos com esses dirigentes, tá certo? Por isso é que os Estados Unidos se tornaram uma grande potência. Não foi de graça, tá? Além disso, tiveram a autorização também para criar túneis e portais de livre acesso nesse país. Além dos Estados Unidos, houve também acordos com a Rússia, com a Alemanha, a Inglaterra, a China, etc., né? E como esses países são dominantes, certo? Eles tomaram conta do mundo inteiro. Quando não era por causa de um país, era por causa de outro. E assim, nós sabemos que eles controlam o mundo inteiro, né? Então, eles fazem controle através da economia mundial, da mídia, da educação, da política, etc., tá? E como são várias raças que vieram e se associaram entre si, cada uma tem um bloco de interesses nesse domínio e controle. No entanto, se unem num propósito comum, que é o de controlar a humanidade. Por isso que sempre vemos países brigando entre si, mas no fritar dos ovos, né, estamos todos dentro do controle mundial, certo? Um dos grandes problemas que gerou tudo isso foi como esses seres conseguiram o domínio dessa plataforma. Eles tentam estender isso para outras plataformas. E o universo se ampliou através de tudo ser feito a partir de acordos e contratos. Então, criaram-se casas de comércio e ali se negociam de tudo, ou seja,
almas, genéticas, corpos, magias, sangue, experimentos, tudo que houver interesses é acordado dentro dessas casas de comércio. Então, como a coisa começou a se alastrar de forma incontrolável, havia necessidade que houvesse uma intervenção o mais rápido possível por parte dos dirigentes universais. E foi assim que foi planejada a vinda de Jesus. E um dos fatores principais de sua vinda foi para quebrar o padrão e domínio matrixial, além de outros objetivos. Então, pessoal, essa humanidade sofreu demais. Por isso ganhou o direito de transmigrar. Essa é uma humanidade muitíssimo especial, por todas as dificuldades colocadas aqui. Por isso, ela é muito cobiçada. Daqui sairão muitos mestres. Só para vocês terem uma ideia, o grau de dificuldade colocado em outras plataformas é de no máximo 4. Aqui se chega a 10. Ainda há muita coisa para ser dita e esclarecida. Mas vamos parando por aqui para que todos possam compreender melhor todo esse processo, agora através de perguntas e para tirar dúvidas, certo? Em outro tempo, falaremos sobre a vinda de Jesus e tudo que está fazendo para consertar todos esses estragos a nível universal. Tá bom? Então, até lá. Bom estudo para todos.